Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. E nessa semana eu queria falar com vocês sobre uma notícia que saiu na imprensa, saiu nos jornais, sobre uma jiboia que teria sido encontrado no Distrito Federal pela Polícia Ambiental e foi solta, né? Foi capturada e foi solta, e aí enviaram o vídeo e a gente percebeu que não era uma jiboia, que era uma piton. Então esse é o nosso Papo de Cobra de hoje. Que cobra era essa? Que piton era essa? E como é que ela foi aparecer no Distrito Federal? Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta. Tá começando mais um Papo de Cobra. Então, gente, a história é mais ou menos essa. A Polícia Ambiental do Distrito Federal encontrou uma cobra e pensou que era uma jiboia. E aí filmou o resgate da cobra e também a soltura da cobra. E quando a gente viu o filme, a gente percebeu que não era uma jiboia, que era uma piton. E que piton era essa? Era uma piton bivitatus, que nem ocorre no Brasil. Como vocês sabem, as pitons são da família Pitonidae e elas não se encontram no Brasil, não se encontram na América. Elas estão na Ásia e estão na África. E essa espécie que a gente está tratando, que é a Piton bivitatus, que era o animal que eles encontraram e não uma jiboia, ocorre basicamente na Ásia. Ela vai ocorrer desde Bangladesh até o Butão, Camboja, China, Índia, também na Indonésia, no Laos, em Mianmar, no Nepal, na Tailândia e também no Vietnã. E aí a pergunta fica, como é que essa cobra que vive nessas regiões veio aparecer aqui no Brasil? E aí vários órgãos da imprensa me ligaram, o UOL me ligou, a Record me ligou, para a gente conversar sobre isso. Eu tenho algumas entrevistas para eles, vou até botar o link aqui embaixo para vocês lerem depois, para quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vou tentar falar para vocês o que mais ou menos eu falei para eles, né? A polícia confundiu uma jiboia com uma piton, embora sejam bem diferentes, né? Mas eles confundiram. A piton bivitatus ela pode chegar até 6 metros de comprimento. É um animal muito grande, tá? E pode causar um problema muito sério. Eu não sei se você lembra, mas esse animal já foi introduzido em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos, em que virou uma praga. Lá se perdeu o controle desse animal e ele virou uma praga. Em alguns estados americanos é até permitido o abate da Piton bivitatus. E tem que lembrar outra coisa para vocês. A Piton bivitatus é a segunda maior piton do mundo. Pode chegar até 6 metros. Né? Ela só perde para Piton reticulatus, que é bem maior. E eu vou fazer um vídeo qualquer dia desses falando sobre as pitons da Ásia. Eu já fiz sobre as pitons da Austrália. Vou fazer um sobre as pitons da Ásia para vocês poderem acompanhar. Como eu falei, esse animal é complicado, porque quando você introduz ele numa outra região, ele vai começar a competir. Competir por quê? Por espaço, por alimento, né? Então ele já pode levar a populações locais a ter um conflito direto com ele e ter uma perda de ambiente, uma perda de alimento e ter uma competição direta, como eu falei. A introdução de um animal exótico na nossa fauna é sempre complicado, porque ela vai competir com espaço, com alimento, e também ela traz uma grande quantidade de micro-organismos, de bactérias, que pode causar problema aqui para a gente. Então a gente sempre fica com receio quando o animal de fora é introduzido aqui, ele pode causar um estrago muito grande. No caso da Piton bivitatus, uma simples foto poderia ter resolvido o problema. Se eles fotografassem o animal e mandassem para um especialista, ele reconheceria que era uma piton e aí os órgãos ambientais do Brasil, obviamente, não deixariam que essa soltura fosse feita. Então foi uma falha realmente que aconteceu e pelo que me informaram agora, a polícia com a ajuda do próprio Zoológico de Brasília, está tentando capturar o animal e até o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, esse animal ainda não foi capturado. Se ele por acaso vier a ser capturado, eu volto aqui para falar com vocês. Então, o que vocês fazem? Acompanhe aqui o canal, primeiro se inscreve no canal, marca o sininho, porque aí se tiver novidades a esse respeito, você vai ficar sabendo aqui. Qual é o outro grande problema que as pessoas não estão falando?
A gente não sabe se esse exemplar que foi capturado e solto era um macho ou uma fêmea. Mas imagine que seja uma fêmea. A gente já tem registro de partenogênese em pitons. O que é partenogênese, Cláudio? É quando a fêmea se reproduz sem a presença do macho. Os óvulos dela se desenvolvem como se fossem clones dela. Então ela não precisa do macho. Ou seja, um animal só, em tese, pode colonizar uma área muito grande. A gente não sabe se é esse caso, mas é uma possibilidade. Então vocês estão vendo aí como é que é perigoso a gente soltar um animal que a gente não conhece, numa fauna totalmente diferente do que é o habitual dela. E aí fica a pergunta, como é que esse animal foi aparecer no Cerrado brasileiro, foi aparecer no Distrito Federal? Como é que ele saiu da Ásia e foi aparecer no Brasil? A gente não tem muito como saber isso, é difícil de afirmar. Mas uma possibilidade é que esse bicho tenha sido criado em cativeiro. Até porque depoimentos dos policiais que pegaram falaram que o animal estava muito calmo, que ele era muito dócil. Talvez até tenha sido por isso que eles confundiram com uma jiboia. Então, isso é o grande problema, gente. É o pessoal que cria cobra ilegalmente, principalmente bicho exótico. Veja como é que isso é complicado. Então, ele pode ter fugido do local em que ele estava sendo criado e apareceu lá. Ou a pessoa pode ter desistido de criar o animal, né? E não quis e acabou soltando, porque tá criando de forma ilegal. Então, veja como é importante a gente combater a criação ilegal de animais. Quer criar pet? Legal. Procura animais que possam ser criados legalmente. A gente tem jiboias, salamantas no Brasil, que existe uma lei que permite que você crie serpentes. Mas nunca importe animais. E a gente sabe que, infelizmente, o tráfico de animal prejudica não só o animal, como tem muita gente ganhando dinheiro aí irregularmente, ilegalmente com isso. Então, sempre que você souber de alguém que está criando um bicho ilegal, principalmente um bicho exótico, um bicho fora da nossa fauna, denuncie. É muito importante que a gente acabe com qualquer tipo de tráfico e principalmente com o tráfico de animais. Então essa foi a notícia desse final de semana. Como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem a matéria e qualquer novidade a gente volta aqui para ter mais um Papo de Cobra falando da nossa Piton bivitatus.